Bem, como é que funciona então a ordem, a organização das leis, dos direitos, etc. Primeiro a Constituição Federal, depois lei federal, depois Constituição Estadual, lei estadual, Constituição Estadual, lei estadual, lei orgânica do município, leis municipais, portarias, decretos e etc. e tal, tá bom? Decretos, portarias, etc. e tal. Então, qualquer direito que está na Constituição Federal, leis federais, estaduais ou municipal não pode contrariar, ok? Por quê? É de cima para baixo. Assim que funciona a pressão da legislação. Então, primeiro a Constituição Federal, depois lei federal. Estão entendendo a hierarquia? Então, não é de baixo para cima. O que diz a lei municipal? Não, eu tenho que saber primeiro o que diz a Constituição Federal. Por quê? Não tem como a lei municipal revogar dispositivo de Constituição Federal. Vocês concordam? Não tem como decreto, portaria revogar disposição de lei federal. Por quê? É de cima para baixo, tá bom? Eu estou falando isso para vocês porque o piso de vocês está no parágrafo, acho que é o 4º ou 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que é 2 salários mínimos. 5º não, é o 4º. É o 4º ou o 6º. Mas está no artigo 198 da Constituição Federal. Então, se está na Constituição Federal, não tem como leis infraconstitucional dispor diferente, ok? Então, e por que está na Constituição Federal? Porque a CONAX é a Confederação Nacional das Representações de Combate à Epidemia, fez aquela movimentação nacional junto ao Congresso Nacional, conseguiu convencer os parlamentares, os constituintes derivados, que é o Congresso Nacional, inserir na Constituição Federal o piso da categoria. Então, com isso, virou segurança, direito adquirido, líquido e certo, com segurança constitucional. Qual é a outra categoria que tem piso definido na Constituição Federal? Médico? Não tem. Engenheiro? Não tem. Só vocês. Por quê? Porque a CONAX, ela sentiu a necessidade de fazer esse trabalho junto com o Congresso Nacional para que vocês não fiquem expostos à fragilidade municipal, às influências, que vocês sabem muito bem quais são. Então, com isso foi garantido, houve o julgamento daquela ADIM, que o município de Salvador ingressou contra um agente comunitário de saúde, aliás, o agente comunitário de saúde ingressou contra o município de Salvador para ter o direito de receber o piso, ela estatutária, tá? Então, o município de Salvador foi perdendo nas instâncias inferiores, os juízes abaixo do STF foi garantindo o piso mínimo para aquela agente comunitária de saúde estatutária e, por fim, o município de Salvador fez um recurso extraordinário ao STF e alegou repercussão geral, ou seja, que aquilo tinha que ser julgado pelo STF para fazer repercussão geral em todos os mais de 5.700 municípios do Brasil. Com isso foi acatado a tese de repercussão geral e foi então definido. Então, muito embora o município de Salvador, que provocou essa tese de repercussão geral, e acabou beneficiando ainda mais o agente comunitário de saúde. Porque o STF já definiu, olha, o piso estabelecido na Constituição Federal dos agentes comunitários de saúde e de combate à epidemia não é inconstitucional, ponto. Então isso aí ficou pacificado. O que o município de Salvador estava alegando?
ofensa ao pacto federativo. Por quê? A federação, são os municípios, os estados e a União. Cabe aos municípios legislar sobre a sua competência. E uma das competências do município é legislar sobre os estatutários, né? Direitos, deveres e tal. É uma competência do município. Só que, no caso do piso, é isso que o município de Salvador estava alegando. Falou, olha, é inconstitucional dizer que o ACS ou ACE tem que ganhar o piso da categoria 2 salário mínimo, porque ofende o meu direito, isso o município de Salvador falando para a justiça, ofende o nosso direito municipal de legislar sobre os estatutários aqui. Aí o que o STF decidiu? Falou assim, ó, negativo, olha só, no caso dos agentes de comunicação e dos agentes de combate à epidemia, não é inconstitucional e não ofende o pacto federativo, porque quem vai bancar esses 2 salários mínimos não é o município, é a União. Então, se ela vai bancar, ela tem o direito de legislar sobre isso. Ponto. Então, acabou que a repercussão geral do município de Salvador se votou contra ela mesmo, né? Então, agora virou repercussão geral, o que apenas consolidou o que já está na Constituição Federal. Ou seja, não mudou nada daquilo que nós estávamos pensando, tá bom? Não mudou nada, apenas agora tem uma repercussão geral dizendo que é constitucional e que não é inconstitucional. Não tem mais como alegar inconstitucionalidade sobre isso, tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Lembra que eu falei agora há pouco sobre as normas, hierarquia de normas, se está na Constituição Federal e o STF já vai publicar a súmula vinculante da repercussão geral, então não há mais que se falar sobre isso. Isso vincula todos os atos de todos os poderes públicos, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, tá bom? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. Vincula todas as autoridades, ao ponto de que, descumprindo isso que está na súmula vinculante, cabe até representação junto ao STF contra aquela autoridade que não cumpre a súmula vinculante, tá bom? Então, assim, mais uma garantia para vocês, tá bom? Vamos lá, o 2, forma de contratação, concurso público, processo seletivo simplificado, contrato precário e indicação política. Logo embaixo aí está assim, ó, Constituição Federal, artigo 198, parágrafo 5º. Aí eu coloquei negritado aí para vocês, lei federal disporá sobre regime jurídico. Veja bem, a interpretação constitucional do dispositivo. Está escrito assim, ó, lei federal, vírgula, e municipal disporão sobre regime jurídico. O que está dizendo? Lei federal disporá sobre regime jurídico. Gravem bem essa primeira parte desse parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal. Lei federal disporá sobre regime jurídico, piso salarial profissional nacional, diretriz de planos de carreira e regulamentação das atividades da regulamentação de combate a endemias, competindo à União nos termos da lei, prestar assistência financeira e cumprimento ao Estado, Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial, tá bom? Logo abaixo tem o artigo 8º e o 9º da lei 11.350 de 2006, o artigo 9º, os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde FUNASA, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela consolidação da lei do trabalho. Qual que é a regra geral?
CLT. A regra geral. Salvo-se, nos casos dos estados, no Distrito Federal e nos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Então vamos lá. Vamos fazer a interpretação constitucional primeiro. Lembra que eu falei para você da hierarquia? Vamos na Constituição Federal. Ó, acima aí, ó, parágrafo 5º. Lei federal disporá sobre regime jurídico. Quando é que foi inserido esse dispositivo constitucional na Constituição Federal? Quem sabe? A data, ano. Vou fazer uma pergunta mais fácil. Ano passado. Quando é que o artigo 8º da Lei 11.350 foi inserido na Lei 11.350? Data, o ano? 2006. 2006. Muito bem. Então, o artigo 8º, artigo 9º, foi inserido em 2006, quando nasceu a lei, certo? O dispositivo constitucional, parágrafo 5º do artigo 198, veio com a emenda constitucional 63 em 2010. Tá bom? É importante vocês observarem o tempo. O artigo 8º nasceu em 2006 com a lei federal, tá? Em 2010 veio uma emenda constitucional dizendo assim: lei federal disporá sobre regime jurídico. Em 2010, o que isso significa? Que houve revogação da parte final da lei 11, do artigo 8º da lei 11.350. Lei local dispuser de forma diversa. Então, lei local que dispuser de forma diversa, mas que forma diversa é essa? É qualquer coisa? Pode ser admitido por decreto? Tem município aí que é admitido por decreto. Pode por decreto? Pode por contrato precário, contrato provisório, aqueles contratos malucos, né? Processo simplificado por contrato, né? Sem pé, sem cabeça. De acordo com o parágrafo 5º da Constituição Federal, artigo 8º, juntando os dois, interpretando os dois, só tem duas formas de contratação legal e reconhecida, que é o estatutário, aquele que se submete a concurso público, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, estatutário. Essa é a forma diversa legal. Ele é seletista, regra geral. Não é nada, não é estatutário, é seletista, porque entra na regra geral. Se não é seletista, só pode ser estatutário, desde que submeteu a concurso público. Essa é a interpretação que eu faço do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal e com o artigo 8º da Lei 11.350 de 2006, tá bom? Veja bem, eu estou falando aqui da lei. Nós, há meses atrás, a gente ainda estava no estatutário, agora a gente está com 100 mil. Vocês são... Estatutário não efetivo. Não é sem vírgula, é estatutário não efetivo. Então, vamos para a lei, depois a gente discute as questões locais, tá bom? Porque nós temos pessoal aqui de Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, tem mais de outro local aqui. Tá bom? Então, assim, a regra geral da Constituição Federal, a lei federal para todo mundo. Todos os agentes militares de saúde, a gente combate a epidemia do Brasil. Essa é a regra geral, tá? Do Brasil. Depois a gente entra na particularidade. Tá bom, pessoal? Então, essa é a interpretação do parágrafo 5º da Constituição Federal, do artigo 198 e do artigo 8º da Lei 11.350. Veja bem, vou repetir. Esse parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal foi inserido na Constituição Federal com a emenda constitucional 63 em 2010. Então, nem lei federal pode alterar a Constituição Federal. Lembra que eu falei da hierarquia? Tá
Tá bom? Então, assim, se a Constituição está falando uma coisa, eu não posso dar interpretação extensiva ao dispositivo constitucional. Tá bom? Se o dispositivo fala lei federal, ponto. É lei federal. Tá? E a lei federal existente é a lei 11.350. Desde que ela não descumpra o dispositivo constitucional. Tá bom? Então vamos lá. Os contratos, então. Vamos ler aí o artigo 9 da lei 11.350. Está logo embaixo. A contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos. Olha só. A contratação de agente comunitário de agente de combate a endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou provas e títulos. Se houver processo seletivo que não acolhe essa regra, ela é ilegal. Pode ser questionada judicialmente. E aí, à luz do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, né? No caso, como eu reconheço, quem não é estatal, eu defino vocês como seletistas, nós vamos discutir isso na Justiça do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, através da ação civil pública, que é o caso aí do pessoal de Marataízes e Itapemirim. E também de Presidente Kennedy, já tem uma ação civil pública lá, tá? Depois eu passo no lugar para vocês. Então vamos lá, vou ler novamente o artigo 9. Ó. A contratação de agente de combate a endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou provas e título. De acordo com a natureza da complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, que eu atento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, ou faz concurso público, ou processo seletivo público de provas ou provas e títulos. Fora isso, existe uma exceção que a Constituição autoriza, que é a contratação temporária em razão de epidemia, surto epidemiológico. Mas como é que é isso? Então, eu, gestor, eu falo, não, ó, faz uma contratação temporária aí de 1 ano, vou demitir todo mundo que está trabalhando, e aí eu vou alegar que tem um surto epidemiológico e vou fazer um processo seletivo. Isso ofende a moralidade pública, tá? Porque se tem um surto epidemiológico, eu não posso dispensar quem está trabalhando. É mais fácil eu prorrogar esse contrato de quem está trabalhando do que fazer uma outra contratação provisória para combater o surto epidemiológico. É mais razoável a justiça compreender e reconhecer a legitimidade do ato administrativo com a prorrogação desse contrato, que é o que aconteceu aqui em Marataízes, né? E mais, se houve processo seletivo público de provas e provas de títulos com esses servidores, o caso é de transformar eles em estatutários com tempo indeterminado, que é a proposta que eu fiz lá em Itapemirim, estão analisando para ver se eles entram nesse acordo, né? Então, segundo os agentes, teve prova, né? Processo seletivo público e tal. Isso aí vai ser apreciado, né? Mas de qualquer forma, foi feito proposta de acordo, então em análise lá, tá bom? Um de vocês aqui também tem audiência, Marataízes tem audiência, no mesmo dia, inclusive, de Itapemirim, tá bom? Na ação civil pública lá, que é a primeira audiência no Justiça do Trabalho, é para tentativa de acordo, tá? Está em andamento. Então, assim, não adianta ficar comentando, falando que são questões técnicas que dependem aí dos profissionais, que é o procurador do município, o advogado de vocês, o Ministério Público e o juiz, tá bom? São questões técnicas
Mas se houver proposta de acordo, logicamente, que atenda o interesse da categoria, qual é o interesse da categoria? É aquilo que está na lei. A contratação por tempo indeterminado, pode ser seletista, não tem problema, né? Para quem não submeteu a concurso público, não tem outro caminho, tem que ser seletista. Então vamos lá. Então a contratação. Então todas as contratações que não se adequar ao artigo 9º da Lei 11.350, essa contratação é contratação precária, tá? E a motivação de que há um surto epidemiológico, isso tem que ser comprovado. Olha, nós temos 20 agentes de combate a endemias, 60 agentes comunitários de saúde no município, e mesmo assim são incapazes de atender a sociedade. O surto epidemiológico, olha aqui o gráfico, aumentando, ó, mesmo com esses profissionais trabalhando. Então surge a necessidade de fazer uma contratação temporária de mais 20, de mais 30, de mais 50, agente de saúde, agente de combate à endemia. Então, aí é autorizado, em razão do surto epidemiológico, é a exceção à regra, a contratação de mais gente. Não é dispensar os que estão para fazer uma contratação. Aí a motivação está desvirtuada. Tá bom? Veja bem, a questão aqui não é política, não estou falando do político. Isso poderia não, acontece com vocês, todas as gestões com essas contratações temporárias. Por quê? De 2 anos, de ano em ano, vocês estão se submetendo ao processo seletivo. Então, isso não é problema do atual gestor, tá? Isso é por conta, talvez, um costume e tal, e também em razão da modernização da legislação de vocês, que é muito específica. Então, os municípios estão se adequando agora, tá? Tanto é que o ADIM foi julgada lá com repercussão geral semana passada, para vocês verem que ainda estão discutindo e tal, tá bom? Não, só quero deixar claro assim, o movimento de vocês, pelo menos pelo prisma do olhar do sindicato e de mim, jurídico, não é político, é jurídico, tá bom? Então assim, não tem motivo de perseguição, não tem nada disso, tá bom? Você está na lei, nós estamos falando da lei, quem está aqui está absorvendo esse conhecimento, quem não está, perdeu, né? Vamos lá. Tudo bem sobre a forma de contratação? Então só existem 2 formas de acordo com a legislação, ou é estatutário ou é seletista. A exceção à regra é o surto epidemiológico, mas isso tem que ser comprovado. Não é só escrever, né? Tem que ter toda a documentação. Foi constatado foi feito um plano de contingência, Estabilidade, estatutário e seletista. Eu ajudei o município de Bitirama, de Águia Branca, a resolver o problema deles lá. O que acontece? Eles faziam uma contratação, processo seletivo simplificado, e falavam que eles eram regidos pelo estatuto. As regras aqui do regime é estatutário. Só que como estatutário eles não recebiam nada como estatutário. O estatutário tinha quinquênio, decênio, os direitos de estatutário comum. E aí eles não recebiam, né? E aí, como eles não se submeteram a concurso público, aquele regime estatutário administrativo, ele é inconstitucional. Que só pode ser estatutário quem submeteu a concurso público, nos termos do inciso 2º, artigo 37 da Constituição Federal. Quem não fez concurso público não é estatutário, não tem como, porque a Constituição veda. Tem até, acho que é a súmula 45 do
do STF, super vinculante, inclusive, já falou sobre isso, tá? Se o processo seletivo público ele está na regra aqui do artigo 9º da Lei 11.350, isso só pode ser seletista. O processo seletivo público é seletista? Olha só pode ser estatutário. O que diz o artigo, o inciso 2º, lembra da regra da hierarquia de leis? Hierarquia de leis. Primeiro a Constituição Federal, depois a Lei Federal, e assim por diante. Só pode ser inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, que fala que é o concurso público que define que é estatutário. Se não fez concurso público, não pode ser estatutário. O Muniz Freire gestor em 2007, todo mundo fez processo seletivo público lá, estava trabalhando e tal, e aí o gestor quis dar estabilidade. Por isso que eu coloquei o item 3, é estabilidade. Aí o gestor quis dar estabilidade. O que eles pensaram? Falaram assim, bom, para nós darmos estabilidade para eles, vamos transformar eles em estatutário. Mandou o projeto de lei para a Câmara aprovou, porque aprovou com o coração, né? Porque estava querendo ajudar o pessoal. Aprovou com o coração, todo mundo virou estatutário. Beleza. Aí veio, mas só que naquela época o piso não tinha piso estabelecido. Não tinha piso estabelecido. Então, a profissão de agente mutacionista de combate à endemia não era valorizada. Ninguém tinha interesse. Tinha que complementar para dar o salário mínimo. Então, não tinha interesse. Aí, a partir de 2014, começou a vir o piso. 2014, 2019, 20, aí começou a ir 2 salários mínimos é o piso hoje. Então, passou a ser interessante. Aí, e em consequência do piso de 2 salários mínimos como piso, pega uma água para mim, Marcos, por favor. Em razão de 2 salários mínimos, em consequência dos 2 salários mínimos, veio as outras coisas, né? Aí, eu tive que entrar com o processo na justiça, porque eles não estavam recebendo nenhum piso, porque eles eram estatutários e a regra na cabeça lá do pessoal era que eles tinham que seguir a regra estatutária, lei municipal, que estabelecia o piso, o salário, aqueles vencimentos, aquelas coisas todas, remuneração. E aí eu tive que entrar com o processo na justiça. Eu entrei com o processo aonde? Porque quem é estatutário tem que brigar na justiça comum, ok? Na vara da Fazenda Pública Municipal da Justiça Comum do seu município, justiça estadual. Quem é seletista, briga na Justiça do Trabalho, ok? Então, eu, advogado, entrei aonde? Na justiça, para o pessoal do município, na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho? Administrar está lá, no contra-cheque deles, estatutário. Você puxa lá. Então, olha só, pelo documento administrativo, tinha que ser na Justiça Comum. Os nossos colegas de lá, advogados, estavam entrando, tudo na Justiça Comum. Eu entrei na Justiça do Trabalho. Só que eu entrei na Justiça do Trabalho e em preliminar eu invoquei uma declaração incidente tanto de inconstitucionalidade. Exatamente. Então, eu invoquei o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, falando, olha, juiz, antes do senhor entrar no mérito aí, a competência é sua, porque tem que ser declarada a inconstitucionalidade lá, para nulificar lá, e aí a competência vem para a regra geral seletista. Aí acabaram fazendo reunião lá no município e administrativamente já reconheceram e fizeram um decreto para votar eles seletistas e tá uma briga lascada lá. Porque um grupo entrou pro processo, o outro grupo, achando que ia ter a estabilidade, pensando que somente o estatutário é que tem estabilidade, não quis entrar. Né? Então, só que a hora que o procurador
pegou a peça e olhou a luz do direito, aí administrativamente ele já começou a desfazer o que foi feito lá atrás. Pode desfazer? O ato administrativo ilegal, ele pode ser desfeito a qualquer tempo pela administração pública. Depois de 10, 20 anos. Ato administrativo ilegal não tem prescrição para a administração pública desfazer os seus próprios atos. Porque esse caso de é o mesmo de Marataízes, na verdade, para a gente devia só ter um concurso, foi em 2006. Os demais do processo era tipo prova e tal, mas o processo era tipo. E na hora eles botaram todo mundo junto estatutário. Aí, então, a regra geral é essa que eu estou falando para vocês. Eu peguei lá no display só para dar um exemplo para vocês, né? Então está sendo discutido lá essa questão de inconstitucionalidade, tá bom? E estabilidade. É bom ter em mente que o que nós estamos conversando aqui é apenas para agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Não serve para nenhuma outra categoria. Isso que nós estamos conversando aqui. É legislação específica de vocês. Constituição Federal, Lei Federal e assim por diante. É legislação específica. Então não adianta pegar tudo isso que nós estamos discutindo aqui, pegar um enfermeiro, seja ele contratado, estatutário, e tentar aplicar a mesma regra. Não é, tá bom? Tanto é que os processos seletivos, que eles, contratação temporária, que eles colocam todo mundo junto, inclusive a agente de combate à endemia, está sendo nulificado justamente porque colocou tudo junto e colocou uma regra geral para todo mundo. O médico, o enfermeiro, o dentista, sendo que o agente de combate à endemia tem regras próprias da Constituição Federal e da Lei Federal. Então, os juízes estão anulando esses processos seletivos, esses editais, justamente por ofender a Constituição Federal e a Lei Federal. Tá bom? Então tá, o 3 aí nós estamos falando da estabilidade. Gente, no caso da reivindicação e de combate a endemias, o estatutário tem estabilidade? Sim, venceu o período probatório, né? Tudo certo. O seletista tem estabilidade? Tem estabilidade assegurada e garantida e simulada pelo STF também. Não é o fato de ser estatutário que tem estabilidade. A estabilidade do estatutário, a gente está sendo combate é a mesma estabilidade do seletista. E onde é que está essa estabilidade, doutor? Está no artigo 16 da Lei 11.350, que está aí na terceira folha. Vamos, tem o artigo 10 e o artigo 16. O 10 fala assim: a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente comunitário de combate à endemia, de acordo com o regime jurídico trabalhado adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Aí tem lá as hipóteses. Quais são? Falta grave, falta de desempenho, aquilo que é comum a todo e qualquer servidor público, tá bom? Desde que ofertado ampla defesa contraditório e etc e tal, a comissão processante julgando, a autoridade julgando, né, não tem problema nenhum de impor a penalidade. O artigo 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agente de comunicação de agente de combate à endemia, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável, que é aquilo que nós acabamos de dizer, a exceção à regra. Então, o artigo 16. É vedada a contratação temporária. Contratação temporária é vedada. Somando o artigo 16 com o artigo 10, se é vedada a contratação temporária e contratado só pode ser mandado embora com a infringência de algum desses dispositivos, falta grave aqui, o que isso significa? Se não é a estabilidade, por tempo indeterminado. Vedada a contratação temporária. Se temporário não pode, tem que ser por tempo indeterminado, ok? Não tem outra forma de contratação? Tirando a exceção do surto epidemiológico, a regra, tá bom?
que nós não estamos tratando da regra, da exceção, nós estamos tratando da regra geral, tá? Então, o artigo 16 com o artigo 10, ele assegura aí a estabilidade. Quem é que não tem a pauta aí? Levanta a mão. Todo mundo tem aí? Tá, 8 mil isso aqui, tá? Tá com 8 mil. Tá bom, gente? Acabou? Então, o item 3 aí, ó, estabilidade, estatutário e seletista. Tá bom? Inclusive, o seletista tem lá o dispositivo na CLT sobre falta grave, a demissão sem justa causa, né? Então tem os requisitos lá da demissão sem justa causa. Todas aquelas demissões. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso simplesmente mandar embora vocês porque o contrato venceu. A contratação temporária é proibida, né? Contratação precária é proibida. Então, simplesmente eu não posso mandar embora vocês. O nosso presidente, o Hélio, chegou. O Hélio, a diretoria. Mas, Juarez, e no caso do conflito, por exemplo, a contratação temporária é vedada. Só pode ser contratado quem submeteu a processo público, seletivo, ou de provas, ou provas típicas. Só pode ser isso. Se não houve a contratação regular, o município tem que resolver. Mas ele pode mandar a gente embora? Já tem 5 anos nesse processo, 6 anos, 7 anos. Então, aí, o que diz a súmula 390 do TST? A súmula 390 do TST fala que os servidores públicos e seletistas gozam da mesma estabilidade que os servidores públicos estatutários. Está lá no 1 do artigo 390. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Ele perguntou a legenda que seja isso. Então, no caso, a briga que vocês teriam que comprar seria de a prefeitura fez o processo seletivo errado, correto? Fora da lei. E a briga porque eles não têm nada a ver com isso. É praticamente isso. A prefeitura fez errado? Vamos seguir para frente, e aí talvez algumas questões da frente a gente possa responder essa pergunta que a gente entra nesse detalhe específico, tá bom? Lê em voz alta aí, quem puxou? Só o 1, tá? 2 não, o inciso 2 não, só 1. Puxou aí? Quem lê aí? Lê em voz alta. 391, tá bom? Porque lá tem parte 1 e a parte 2. 391. Súmula vinculante, tá bom? Aliás, não é súmula vinculante, não, é súmula só. Estabilidade, artigo do TST, tá? Artigo 41 da Constituição Federal, seletista, administração direta, autarquia, fundação, aplicabilidade, empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, inaplicável. O servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Tá bom? Só um só, tá? O servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Essa estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal é a estabilidade estatutária. Tá bom? O que quer dizer isso? Não tem o pessoal do Correio? O pessoal da Caixa Federal? O pessoal do Banco do Brasil? Eles são o quê? Eles são estatutários ou são seletistas?
seletista. Então, é da mesma forma que tem que ser tratado de vocês, né? Com estabilidade, etc e tal, tá bom? Beleza, então, estatutário e seletista. Gente, qual é a grande diferença entre o estatutário e o seletista? Qual é a grande... Os direitos são os mesmos. Remuneração, tudo tem que ser pago a mesma coisa. O que ganha um tem que ganhar o outro. Se o estatutário recebe quinquênio, o seletista tem que receber também. Pode receber diferente, tá bom? Então, mas qual que é a grande diferença? A diferença é processual judicial. Competência. O estatutário só pode brigar lá na justiça comum, aqui na justiça comum, enquanto que o seletista briga lá na justiça do trabalho. Competência territorial é Cachoeira de Itapemirim, daqui. Então, a grande diferença é aonde você vai brigar, tá bom? Quem é estatutário tem que entrar na justiça da vara da Fazenda Pública Municipal. E quanto tempo que acaba o processo lá? É uma eternidade. Lá é prazo, um quadro para começar a se defender. O juiz, para não dar liminar, não adianta nem pedir que não dá. É uma eternidade. Quem tem processo na justiça comum sabe disso. Sabe, demora quem? Não é culpa do advogado, não. Naturalmente é assim na justiça comum. Demora uma eternidade. Quando chega o direito na sua mão, já está com o cabelo mais branco que o meu. Na justiça do trabalho, o negócio é sério. Eu entrei com o processo para vocês, já tem audiência esse mês. Já houve defesa, já fiz a réplica, já tem audiência na justiça do trabalho. Se fosse a justiça comum, esse ano não teria audiência, gente. O ano que vem também não, tá no eleitoral. Aí, e é um tal de emenda, é um tal de não sei o que na justiça comum, Deus nos acude. Então, a grande diferença é essa. Quem é estatutário briga na justiça comum, quem é seletista briga na justiça do trabalho, tá bom? Essa é a grande diferença. Então, quem é seletista recebe o FGTS, quem é estatutário não tem FGTS. Quem é seletista entra na regra da CLT, é um trabalhador. Quem é estatutário deveria receber um coelho sem plano de carreira que tivesse na casa, correto? Se esses direitos está estabelecido na lei orgânica ou no estatuto dos servidores, vocês têm o direito de receber todos eles, inclusive o seletista. A gente vai conversar com Inclusive o seletista. Porque, gente, o seletista, ele é servidor público seletista. O estatutário, servidor público estatutário. É servidor público do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá, piso da categoria. Então nós já falamos sobre o piso da categoria, o STF já referendou que não é inconstitucional, sobre súmula vinculante, vai sair a emenda, repercussão geral. Vamos lá na insalubridade, o item 5. Veja bem, a insalubridade de vocês, a gente de combate à pandemia, ela está definida, garantida, assegurada na Constituição Federal e na lei federal. Então não pode o município dizer que não tem. Pior ainda, não pode a empresa de segurança do trabalho fazer um laudo, o NTCAT, Deixa eu gravar PPRA. isso aí e mandar para a empresa aqui. Não pode a empresa dizer que vocês não têm. Pergunto eu. Na lei também tem. Pergunto eu. Dá para definir isso. Por acaso, o laudo pericial, tem capacidade de revogar dispositivo constitucional ou lei federal? Não tem, né? Tinha que ter gravado essa fala do senhor e mandar para a empresa aqui, para poder entender. a lei é clara em questão de 10 a 40. Mas assim, o pessoal que mexe com
Vamos lá. A insalubridade. Então, a insalubridade dos agentes comunitários de combate devia estar garantido. Está lá na Constituição Federal e na lei federal. Tá bom? Agora, quem é que define a porcentagem? Quem define a porcentagem? O Ministério do Trabalho, as normas técnicas do Ministério do Trabalho falam que tem que ter um laudo pericial para definir o grau de insalubridade, né? Então, o que vocês trabalham insalubre é líquido e sério. Agora, a porcentagem tem que ser o técnico para definir, né? A empresa, através do PPRA e LTK, tinha que ter definido isso de forma certa. Quando eu estou entrando com o processo para vocês, eu peço 40%. Lá na cidade do nosso presidente, Serra, tem um grupo de ACE que recebe 40%. E o restante recebe só 20%. Então nós estamos entrando com o processo lá para igualar, né? Eu peço 40%, sobretudo para os agentes de comunicação e agentes de combate à endemia. Sobretudo no período da pandemia, vocês ficaram dispostos, em grau máximo. Né? Perdemos colegas. No caso dos agentes de saúde, pelo risco biológico e no caso dos agentes de combate à endemia, pelo risco químico. Tá? E essa responsabilidade é pelo salário mínimo ou pelo que a renda do que aqui fala sobre o salário mínimo? Nos termos da súmula vinculante do STF, número 4, a insalubridade tem que ser calculada sobre o piso da categoria. O piso, não o salário mínimo. Sobre o piso. Aqui Tá a bom? gente recebe esse salário mínimo. Vamos lá então. O menor salário do município. Então, É a lei municipal, né? Então, a súmula vinculante é número 4 do STF, já definiu isso. Se não tem convenção coletiva de trabalho definindo o piso da categoria, aí pode ser por salário mínimo, porque não tem previsibilidade. No caso de vocês não têm convenção coletiva de trabalho, ok? Vocês não têm. Só que o piso de vocês está definido na Constituição Federal. Então, assim, é maior do que convenção coletiva de trabalho. A previsibilidade do salário de vocês, tá bom? Estão entendendo aí, pessoal de Presidente Quentes? Quer falar já, né? Vamos lá. Gente, então a gente entra com o processo na justiça. Depois, quem não entrou com o processo, quiser entrar com o processo, eu trouxe procuração aqui, tá? É só preencher. O Edmilson também tem. E quem quiser entrar, eu entro, é só assinar que a gente entra, tá bom? Tanto o estatutário quanto o seletista. Só que o estatutário tem que ter paciência. Tá? Tem que ter paciência. Vai ver o seletista na audiência, sentença saindo e tal, e de vocês não tá paradinho. Não se preocupe, é assim mesmo. Né? O seletista é na justiça comum, o estatutário, tá bom? É um Deus nos acuda. Tá aí, ó, o sexto. O item 6, o nosso ouvidor. O item 6, tá aí, eu coloquei aí, ó. Base de cálculo, insalubridade, piso da categoria, súmula vinculante número 4 do STF. Tá bom? Súmula 4 do STF. Base de cálculo tem que ser o piso da categoria, tá bom? Isso para todo e qualquer trabalhador. Não é só para o ACS e o ACE, não, tá bom? Mas eu peguei aqui lá e trouxe para vocês. Quando eu entro com o processo para vocês, na justiça, aí a parte adversa junta o PPRA e o LTCAT, dizendo assim, olha, aqui nós pagamos 5% em insalubridade, porque o LTCAT e o PPRA falou que é 5%. A empresa licitada, que ganhou a licitação, que fez o laudo técnico, colocou que é 5%. Então, eu não posso pagar mais do que o laudo técnico
disse que eu tenho que ficar vinculado. Aí eu entro, faço a réplica da seguinte situação. Falo, olha só, esse documento administrativo unilateral não sofreu contraditória à ampla defesa da parte interessada. Então não tem valor jurídico. Tem que ser nomeado um perito com conhecimento em segurança do trabalho, para que seja de confiança do juízo, para que ele defina o grau de insalubridade. Aí eu falo, sobretudo na época da pandemia, né? E aí é o grau máximo. Então o juiz pega, nomeia um perito para o perito avaliar, então, fazer a perícia técnica, tá bom? Tem perícia que concedeu 40%, tem perícia que concedeu 20%, mas desde janeiro de 2020 para cá concedeu 40%, porque quando a gente entra, a gente pede 5 anos retroativos, tá bom? De todos esses direitos de vocês, a gente pede 5 anos retroativos, porque de 5 anos para trás prescreveu, caducou, morreu. Ah, eu tenho 10 anos e eu sofri com esse negócio de insalubridade, FGTS, e que eu não recebi há mais de 10 anos. Tá, mas você não procurou a justiça, ficou com medo de perseguição, não sei o quê, aquelas coisas todas que o pessoal bota na cabeça, né? Aí perdeu, só vai receber os últimos 5 anos. Né? Eu entro com o processo hoje, calculo os últimos 5 anos para trás. Então, dos últimos 5 anos para trás, até transitar em julgado, e assim por diante para frente, para ficar definido na sentença, tá bom? Então, base de cálculo, insalubridade. Administrativamente, quem tem que definir é a empresa de segurança do trabalho, mas geralmente ela ofende o direito do trabalhador. E em Cariacica, era o município que mais pagava insalubridade à categoria, pagava mais do que 40%. Aí veio uma empresa de segurança do trabalho, fez o LTCAT do PRA e disse que os agentes militares de saúde não desenvolviam atividade insalubre. Aí o prefeito, o que ele teve que fazer? Vincular a decisão dele no documento administrativo, senão ele corria o risco de responder por improbidade administrativa. Se o documento técnico está dizendo uma coisa, ele não pode dizer outra, sem amparo técnico. Então, o que ele fez? Cancelou a insalubridade de toda a categoria. Aí ele me chamou, né, a gestão me chamou e falou, entra com o processo aí, e aí eu não preciso ficar brigando com a empresa, com a Câmara e tal. Entra com o processo o juiz vai condenar, condenando eu pago, resolve o problema da categoria e resolve o problema da categoria, é resguardado, fica justificado perante o Tribunal de Contas, o Ministério Público e com a Câmara Municipal. Exatamente, entendeu? Então, por isso que é interessante o processo judicial. Tá? Então, quem não entrar com o processo judicial fica fragilizado aí, fica... Né? Se acontecer coisa boa, aconteceu, se não aconteceu, não aconteceu, tá bom? Quem entra no processo judicial tem a possibilidade de ter esses benefícios aí. Vamos lá. Tudo certo então com a insalubridade? A base de cálculo da insalubridade? Agora vamos falar sobre a aposentadoria especial. Vocês têm o direito à aposentadoria especial. A Hilda, presidente da FUNATS, ela está querendo fazer emenda constitucional e colocar a idade mínima, a idade mínima de aposentadoria da reputação de combate à endemia lá na Constituição Federal, igual fez com o piso. Então ela está fazendo toda essa mobilização aí. Qual é a idade mínima? Eu não sei, ela está fazendo essa mobilização lá, essa conversa. Tá bom? Mas a gente Como está certo na Constituição Federal, na lei federal. Não, ela está querendo inserir o tempo na Constituição Federal, tempo mínimo. Mas a aposentadoria especial vocês já têm. Por que vocês têm? Todo mundo
os seletistas, no caso, o pessoal contribuinte do INSS. Aqui vocês são INSS também. Então tá. Todos vinculados ao INSS. Não, o INSS também. Pelo menos os contratados. Mas vamos lá, na aposentadoria especial. Olha só, todos os trabalhadores do INSS que desenvolvem atividade insalubre, penosa e perigosa, eles recebem o adicional de insalubridade, ou de periculosidade, ou de penosidade. Certo? Em razão disso, e essas pessoas que ficam expostos a isso, eles têm a aposentadoria especial, uma certa redução no tempo de aposentadoria, pela regra geral do INSS, tá bom? Agora, como é que o INSS faz esse cálculo? Ele só pode fazer esse cálculo a hora que você apresentar para ele o PPP, que é o perfil psicográfico previdenciário. No perfil psicográfico previdenciário, no perfil psicográfico previdenciário, vai estar lá discriminado se você desenvolveu atividade penosa, perigosa ou insalubre e qual é o grau. Por isso que é importante garantir os 40%. Porque quem ficou exposto 20 anos no grau mínimo 10, não pode aposentar a redução de quem ficou exposto 40%. Vocês concordam? Então, esse cálculo quem faz é o INSS hoje. Tá? Não tem idade mínima prevista, mas o INSS tem a redutibilidade no sistema dele. Só que tem que inserir no meu INSS de vocês o PPP. Agora, se a insalubridade de vocês não está sendo pago corretamente, primeiro tem que corrigir, depois ser emitido o PPP. Senão se vai ser emitido um PPP agora irregular. Lá em Águia Branca, por exemplo, eles pagam 15% de insalubridade. Lá na Serra, para uns eles pagam 20%, para outros eles pagam 40%. Tá bom? Então tá. A aposentadoria especial tem a ver com salário? Não. Tem a ver com tempo. A pessoa fala assim, eu tenho direito à aposentadoria especial, então eu vou receber quanto? Você vai receber o quanto você contribuiu para o INSS. Você vai receber o que você contribuiu para o INSS. Você vai fazer os cálculos da contribuição que recebeu e vai te pagar. Aplica na aposentadoria especial desde que você apresente o PPP. Você tem que ter o PPP. Se não tiver o PPP, o INSS não tem como calcular a redução. Sim, estou falando tempo de redução pela exposição insalubre. A regra geral fica na regra geral. Os outros requisitos é a mesma coisa, da regra geral. A única questão é o tempo de trabalho. Só pega o PPP quando eu fizer 25 anos, eu vou lá e solicito o PPP. Então, as ações que eu entro para vocês, o que eu falo para o juiz? Juiz, veja bem, tem que condenar o município a fornecer o PPP anualmente, todo mês de janeiro. Por quê? O INSS, a regra, o que diz a Lei 8.112 do INSS? Acho que é essa aí mesmo, o 113. É a lei geral do INSS. Ela fala que o empregador tem o dever de emitir o PPP quando encerra o contrato de trabalho, seja seletista ou estatutado. O empregador tem esse dever de fornecer o PPP. Por que essa regra geral lá? Imagina só um frentista. O frentista trabalha 5 anos e é demitido. Um porteiro que usa arma
trabalho lá em Salum, em algum lugar, trabalha 3 anos, 5 anos é demitido. Então é conhecido PPP, marceneiro, etc. E tal. No caso de vocês, o contrato de vocês é por tempo indeterminado. Então vocês só vão sair, em tese, no final quando for aposentar. Quando encerrar o tempo de contribuição e idade. Só que, pela regra geral, o município vai encerrar o vínculo de vocês para a aposentadoria depois de 30 anos de trabalho. Aí tá, encerrou. Aí pega a regra geral do INSS e fala, agora eu tenho que emitir PPP, tá aqui o PPP. Aí você pega o PPP e vai fazer o que com esse PPP? Não serve para nada. Já terminou tudo? Né? Qual é a redução que você vai ter com isso? Nada. Então, por isso que eu falo para o juiz, tem que condenar o município a fornecer o PPP para esses trabalhadores todo mês de janeiro. Para quê? Para que a verba junto ao INSS e o INSS faça a contabilidade lá da redução ano a ano para você ter a previsão de aposentadoria, inclusive pelo meu INSS lá, o aplicativo lá, o site. Estão entendendo? No meu caso, estou fazendo 20 anos agora mês que vem. Então eu já posso pedir o modelo já inserido no ano. Se tiver tudo certo, a sua insalubridade, pode pedir. Tem 3 meses que eles focaram, que é de volta. Então a regra geral é isso aí. A regra geral é isso aí. Tem que ter o PPP para você inserir no sistema do INSS. Senão eles não conseguem calcular a redutibilidade, tá bom? Beleza? Então, aposentadoria especial? Aposentadoria especial vocês têm, já tem. O que a Hilda está querendo garantir lá é fixar a idade. Só uma dúvida. Entre interrupta, fala, né? O quê? A lei fala 25 anos ininterrupto de insalubridade. Não sei. Tá. Aí nós tivemos esses 3 meses cortados. Isso aí prejudicaria a gente? De alguma forma? Nós ficamos 3 meses sem receber. Não, olha só, estou falando da regra geral. A regra geral, você tem que pegar o PPP e juntar no INSS para eles computarem. Se você não trabalhou... Não, nós trabalhamos. A prefeitura que cortou. Ué, se cortou, você tem que corrigir judicialmente, é mandar pagar. É isso que a gente quer. Eu não quero nem dinheiro, só quero que bota os 3 meses lá de volta. Mas quando a gente entra com o processo, a gente não entra só pedindo uma coisa, já entra pedindo tudo, para aproveitar logo a briga. Já está na briga mesmo, vamos resolver tudo de uma vez só, entendeu? Para não perder tempo, porque o processo é muito demorado, é custoso, demorado. Então, já entra para resolver tudo, tá bom? Então tá. Aposentadoria especial, tudo certo. Tem que ter o PPP, tá bom? Princípio psicográfico beneficiário. Forma de demissão, nós já falamos, está lá no artigo 10 da Lei 11.350, da página 3. Está lá em cima aí. Formas de demissão. Tem aqui na fórmula de demissão, no artigo 10, tem aqui, encerramento de contrato provisório. Temporário? Não tem. Então, essa demissão que não estiver em uma desses critérios do artigo 10, ela é uma demissão arbitrária, abusiva e ilegal. Aí eu tenho que pedir na Justiça do Trabalho o quê? A reintegração. Entendeu? É isso que a gente está falando. Olha, a demissão ela é injusta, ela é arbitrária, ela é ilegal, porque não está em um dos incisos do artigo 10 da Lei 11.350, somado com o artigo 16, que é vedada a contratação temporária. Tá bom? Como tem sido esse processo ainda assim? Você tem cuidado? Você tem conhecimento? São 3 instâncias, né? Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Então, no primeiro grau, você tem decisão de tudo quanto é jeito. São vários juízes de várias comarcas, né? Você tem decisão de tudo quanto é jeito. No tribunal, é um funil, né? No tribunal, eles respeitam mais a norma jurídica. E aí tem mais decisão favorável do que contrária. E no TST, eles vão na súmula, direto na súmula e na legislação federal. Constituição, legislação federal, bate o martelo e pronto.
Tá? Assim, quanto mais o funil, mais eles respeitam a lei. Juiz de primeiro grau, aí cada um tem seu entendimento, então não tem nada contra, não tem uma legislação dizendo assim, ó, se o juiz decidir contra a lei, ele recebe uma multa, não tem nada disso, então ele faz o que quer, da forma que quer. Mas tem mais decisão favorável do que desfavorável, mesmo no primeiro grau, tá bom? Vamos lá. O artigo 10, o item 10 da nossa pauta, então, é proibição de contratação temporária, ok? Isso não sou eu que estou falando, não é o doutor Juarez que está falando, eu estou transmitindo a interpretação da lei federal. E se alguém ler a lei federal tem uma outra interpretação, que faça a interpretação divergente. Mas a minha interpretação é essa daí, tá bom? E é a interpretação que a gente está conseguindo fazer valer no tribunal e no TST. Tá? Ó, oi? Tá, eu também tenho aqui. Ó, item 11 da pauta. Quem não tem pauta aí? Levanta a mão. Não tem não? Tá. Acabou aí? Compartilha com ela aí a pauta aí, faz favor. Tá vendo? Se tivesse chegado aqui, hora ganhava a pauta. Vamos lá. O item 11 da pauta nossa aí. Ó, incentivo financeiro anual. Indenização rosa verde. Esse incentivo financeiro anual, quando eu entro para o processo para vocês, aliás, o que é o incentivo financeiro anual? Somente o agente comunitário de saúde de combate à epidemia que tem esse incentivo financeiro anual. Nenhuma outra categoria tem. Tá? E o Ministério da Saúde envia para o município esse 14º, chamado de 14º, né? E é o incentivo financeiro anual correspondente a cada um agente comunitário de epidemia. Encaminha uma parcela dessa anualmente para o município. Para que é essa verba? É para a implementação de políticas públicas ao agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. É para a implementação de políticas públicas. Tá bom, beleza. Eu, gestor, recebi lá R$500 mil com relação aos agentes comunitários de combate à endemia, que está registrado no CANIS, está trabalhando para mim, que não foi mandado embora. Né? E aí, eu posso comprar gasolina, porque está faltando gasolina, não tem dinheiro, o único dinheiro disponível é esse aqui que chegou agora do Ministério da Saúde, e aí eu vou comprar gasolina nos carros da saúde, na ambulância, eu posso fazer isso? Não. É uma rúbrica específica. Se o gestor fazer isso, além de ser ilegal com a categoria, ele vai enfrentar problema lá no Tribunal de Contas, depois para justificar isso. Tá? Aí, vai fabricar em quê? é, Está pegando há muito tempo, né, Léo? vamos lá. Aí a firma que estão comprando. Tem município que fez passar pela Câmara uma lei autorizando a destinação desse dinheiro em espécie para o trabalhador. Tem município no Espírito Santo que tem, acho que tem uns 3 ou 4, e Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro, estava lá também, o dia que o prefeito sancionou a lei, passando diretamente para o trabalhador. Com isso ele elimina qualquer problema, vai direto para o bolso do trabalhador e ele faz as políticas públicas que ele achar por bem. Pinta o cabelo, compra um brinquedo para a criança, aí faz o que ele bem entender. Implementação de políticas públicas ao agente comunitário de saúde de combate à endemia. O que seria essa implementação? Então, Comprar material grátis? primeiro, não é para fora da categoria de representação. Não pode gasolina, não pode uniforme para escolar, não pode nada disso. Agora, o que é essa implementação de políticas públicas? O que é tablet? Vou dar um exemplo. Pode ser tablet, pode ser bicicleta, pode ser moto, pode ser carro, pode ser para ocupar um agente, pode ser curso, pode ser massagem, pode ser
terapia, pode ser? Não sei. Quem é que vai definir isso? É o técnico. Somente o técnico tem que contratar. Para o profissional. É políticas públicas ao profissional. Somente o técnico, as normas técnicas do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado é que vai Então é definir. muito mais fácil passar para a gente como incentivo financeiro, como é o nome, e agradar. Porque pode ser que o gestor, ele comprar os uniformes bonitos e dá para vocês e justifica lá. Olha, eu fiz implementação de políticas públicas com uniforme. Beleza. Aí lá na frente, o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas, o técnico do Tribunal de Contas da União do Estado, porque a verba é da União, passa lá para o Tribunal de Contas da União também. Digamos que esses técnicos lá na frente falam assim, ó, o uniforme não é políticas públicas de acordo com as regras, normas técnicas, não sei o que, entendeu? Aí tem problema, vai responder, tem conta desaprovada, dá problema. E quando a prefeitura não dá nem uniforme? Então não pode nem alegar isso, porque nós nunca recebemos. Aí, gente, quando eu entro com o processo para vocês, eu peço ao juiz o seguinte, eu peço ao juiz uma indenização correspondente aos 5 anos pretérito para frente, porque vocês não receberam a implementação das políticas públicas que manda a lei, a portaria. Vocês não tiveram essas políticas públicas aplicadas. Nós até 2010, quando teve a transformação de CLT para extraordinário, a gente recebeu R$20. Porque quando a gente começou, eu vou contar da minha parte, quando eu comecei a trabalhar, era R$240 de salário. Sei, sobre incentivo financeiro. Mas se tiver provocação, pode. Né? Eu não sei dos agentes comunitários, porque infelizmente eles não têm acesso a todas as chefias, né? Mas os agentes de endemias, sempre quando eu levava para alguém, para olhar para mim, e ele brigava, ele ia atrás da equipe, porque a vigilância, nossa vigilância ambiental. Então a gente acaba sendo, a verba bem englobada, né? A vigilância sanitária, a vigilância ambiental, correto? As vigilâncias. Vira uma vigilância só que seria vigilância de saúde. Quando ele questionava por que é o nosso, onde é que estava o nosso incentivo, porque a gente precisou usar na vigilância tal. Isso pode? Não. Então, vamos lá na regra geral. Vamos falar sobre a regra geral. Então, quando eu entro com um processo na justiça para vocês, eu falo assim para o juiz, olha só, eles não receberam, durante esses últimos 5 anos aí não prescritivo, o incentivo financeiro, não foi implementado. Aí eu peço para o juiz, condene o município exibir aqui no processo a implementação, o cumprimento. Se não foi feito o cumprimento, se não foi feita a implementação, condene o município numa indenização correspondente ao mesmo valor recebido. Isso aí eu já vinha alegando desde 2018, 2020, já vinha alegando esse processo. Aí quando foi agora, no final do ano, de dezembro, chegou um processo desse, lá no STF, um agente comunitário de saúde de Paraupeba, Pará, ingressou com um processo judicial pedindo o recebimento do valor do incentivo financeiro, pagamento do valor do incentivo financeiro. O juiz de primeiro grau condenou, o de segundo grau manteve, o de terceiro grau manteve, aí o município de Paraupeba recorreu ao STF. Aí a ministra Rosa Weber, que era presidente, ela decidiu monocraticamente, sozinha. Ela decidiu assim, olha só, tem razão a trabalhadora. Ela tem o direito de receber esse incentivo financeiro anual. Mantenho as decisões proferidas nas instâncias inferiores. E digo mais, a retenção pelo município do incentivo financeiro, sem aplicar a implementação das políticas públicas,
é uma retenção ilícita, dolosa, um enriquecimento ilícito. Então, essa agente comunitária, aí transitou em julgado, já está transitado em julgado, acabou, ela recebe, a partir de janeiro, está recebendo então um incentivo financeiro anual, garantido além do retroativo. Quando eu entro com o processo para vocês, eu não peço o pagamento do incentivo financeiro anual. Por quê? Porque a legislação federal não manda pagar, manda implementar políticas. Então, eu peço uma indenização correspondente, indenização patrimonial correspondente ao mesmo valor, que acaba sendo a mesma coisa. Mas por que eu faço assim? Porque a previsibilidade de ser indenizado monetariamente por uma lesão patrimonial ou moral está previsto no Código Civil, na Constituição Federal. Qualquer um que sofrer lesão do seu direito tem o direito de pedir indenização. Então eu tenho um fundamento jurídico para pedir uma indenização correspondente. Não tem a previsão jurídica, nesse caso é uma exceção lá de Paraupeba, deu sorte que seguiu e deu tudo certo. Só que não existe a previsibilidade de pagamento direto, a não ser os municípios que legislaram sobre isso. Passaram pela Câmara e autorizou o pagamento direto. Aí está tudo certo. Mas naqueles municípios que não têm essa previsibilidade, eu peço uma indenização correspondente em razão da lesão sofrida pelo trabalhador. Tá? E já tem decisões aí já espalhadas aí pelo estado todo, nesse sentido. Tá bom? O 12, direitos dos servidores públicos municipais independentes do regime, assiduidade, quinquênios e abonos. Então, tanto o agente comunitário de saúde, de combate à epidemia, estatutário, quanto os servistas, possuem os mesmos direitos dos servidores públicos comuns. Além dos direitos de vocês específicos, vocês têm direito mas também deles. Por quê? Para o TST, vocês são servidores públicos municipais. O regime, tanto pode. Tá? Então, como servidores públicos, vocês, final do ano, geralmente tem abono e tal, né? Os municípios dão abono de R$500, R$1.000. Daí, o município é bacana. Agora, por questão do quinquênio, eu tenho 17 anos. Eu só recebo e a resposta que eles me dão quando eu peço, eu olho o protocolo junto com o meu. Eles alegam que eu não teria direito. Eu não consegui nem a licença. Uma vez, aquela sem recuperação dela. Então, nos processos individuais de você, eu peço todos esses detalhes, eu peço também. Vamos? 13. Doença do trabalho, acidente de trabalho, emissão do CAT. Todo mundo que sofrer acidente de trabalho ou doença do trabalho tem que fazer a CAT, tá bom? Isso gera direito à indenização na justiça do trabalho. Quem emite a CAT é o empregador, é a administração, é o seu chefe imediato. Porque aqui em Marataízes, hoje eu estou sendo supervisora de 9 agentes. Eu já trouxe uma agente minha, que a gente estava no campo, ela caiu, se machucou, e a empresa que deveria estar com a gente não sabia emitir a CAT. A gente não fala nem o nome dessa empresa, a gente não fala. Entendeu? Aí, o que eu posso fazer quando isso? Não estou falando nem eu sendo supervisor e levar um agente meu, eu mesmo. Se acontecer comigo, o que eu faço se eles disserem que não sabem fazer uma coisa? Não me dão. Justiça. Se administrativamente é impossível, só com o Poder Judiciário. Porque seria é nomeado um perito médico e nomeado um perito de engenharia de segurança do trabalho. Aonde o engenheiro vai listar se foi fornecido os EPIs, quais são os EPIs, etc. e tal. Então, por isso que estava gerando indenização na Justiça do Trabalho. Tá?
Quando eu entro com o processo para vocês, eu peço para que o juiz condene o município a contratar um seguro acidente do trabalho, seguro doença do trabalho, justamente para precaver e assegurar essas situações inesperadas que, hora ou outra, acontece mesmo, certo? Da natureza do serviço. Então, eu peço também no processo o seguro, tá bom? Que já é o item 14 aí da pauta. O item 15, a Lei 11.350, artigo 9º-H. Compete o ente federativo ao qual a agente comunicação de agente de combate a epidemias estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades. Então, tem gente que trabalha numa área muito grande, na área geográfica, né? Ou perigosa, por exemplo, tem uma gente lá de Bitirama, que ela tem que atravessar pasto, né? E lá tem boi bravo e vaca que deu bezerrinho novo, né? Bravo, né? E aí ela tem que fazer as visitas na microárea dela, e aí ela tem esse problema aí. E aí ela não tem lá o auxílio, o transporte e tal. E muitas delas, desse interiorzão aí, colocam sua moto, bicicleta e tal, para poder fazer esse serviço. Então, a legislação de vocês, aí no artigo 9º-H, fala o quê? Tem que fornecer ou custear a locomoção. Então, aquelas pessoas que gastam, eu tenho que usar minha moto, senão não dá para fazer, não dá para ter efetividade, é porque é longe, não sei o quê, eu tenho que usar meu carro. O que você faz? Vai abastecer para trabalhar? Tira a nota fiscal, seu CPF, tudo certinho, horário, placa, e vai juntando tudo isso aí. Lá na frente, dá para pedir indenização para os colegas. Aqui, eles fornecem vários transportes. Independente se você, eu vou falar agora da nossa realidade, nós somos um PA do interior, aí a prefeitura, pela lei, é um vale transporte, que seria para vir aqui para a cidade, dizer assim, mas a gente fica em Lagoa d'Água, não sei se vai acontecer, mas trabalha de Lagoa Funda com a Vista. Não, vocês ganham vale transporte, além de ser dois, no caso seria o dia que a gente ganha, como é que fica isso daí? Tu vê que eu estou falando, né? Se você tiver que usar carro, moto, gastar com o seu próprio bolso. Mesmo que eles alegando que eles já dão o seu passagem no dia, vai sair a lei. Olha só. Na verdade, eles não dão nada, eles descontam 6%. Olha só. Eu dou 2 passagens para você. E aí? Você vai gastar 2 passagens? Eu sou mínimo. Só para chegar para bater Passagem ponto. para ele vir da minha casa para cá, porque daqui eu já tenho que ir para outro lugar, de outro lugar para outro. Não, a gente tem que chegar em Dantas, bater ponto e depois ir para a Vamos ver o que fala a localidade. lei. Acabou Olha a só o que passagem. fala a lei. Você só vai, você volta. Compete ao ente federativo fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades. Ou fornece a locomoção ou custeia. Agora, quanto custa? Não sei. Não sei quantos litros de gasolina você gastou, eu não sei que veículo que você usou, se é de barco, bote. Imagina lá na Amazônia, o pessoal que pega bote, balsa, etc e tal, né? Tá bom? É a regra geral. Esses direitos de locomoção ou veículo, eu chamo de direitos de terceira geração. É um direito que a gente aplica para o trabalhador, e cada um tem sua realidade particular, mas depois de estabilizar os direitos de primeira geração. O que é os direitos de primeira geração? Prazo indeterminado, insalubridade, esses 2 direitos que é de primeira geração. Então, depois disso, já sou estabilizado, resolveu esse problema, não tem mais perigo de ser mandado embora,
Tá, resolveu. A insalubridade está sendo pago de acordo com o mandado figurino, a lei, o perito social. Beleza. Aí a gente parte. Então, é um direito de terceira geração. Você recebe a insalubridade aqui com base no piso da categoria ou do mínimo. Então, é direito de primeira geração que você não está tendo ainda. Tá? Já entrou, né? Tem quantos anos? Mais anos. Uns 10 anos você recebe. Mas tá bom, vamos lá. Para quem sabe, você se convence que nós temos que entrar no Instituto do Trabalho depois. Depende. Eu sou estatutário, não posso fazer isso. Se você falar que é estatutário, está tudo certo, é justiça comum. Agora, se você falar, eu interpretando melhor a lei, eu não sou estatutário, eu sou seletista. Não, mas aí você acabou de dizer sobre quem prestou concurso público, é estatutário. Você prestou concurso público? Prestei, eu acho que foi eu e ela, temos em 2006. Então, cara, vocês é diferente dela ali. Eu e ela, só Olha aí, você conhece 2011, que a gente também fez prova. é processo público. 2011, que foi contratado uma banda, teve prova, porém não estava no concurso público, estava no processo seletivo público. Não, é concurso, olha só, concurso público ele é específico. Ele é embasado no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. O concurso público é diferente do processo seletivo. Tá bom? Vamos lá. Então, custeio aí ou locomoção, tá bom? Tem que custear o que você gastou. Eu e ela podemos já entrar. Pode. Pode sim. É o custeio ou a locomoção necessária para o exercício da atividade, tá bom? O 16 é imposto de renda alíquota. Então, por que eu coloquei esse item na pauta aí? Tem um município aqui do sul que eles citavam alíquota, está na página 3ª aí, o último item da página 3ª. Essa é a alíquota do imposto de renda na fonte, tem que ser retido na fonte, definido pela Receita Federal. Então essa é a porcentagem, compreendendo os salários aí de todas as pessoas que têm renda, né? Que recebem 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então tem um município aqui do sul que eles estavam descontando na fonte, retendo na fonte, 27,5% do agente comunitário de saúde. E o salário do agente não passava de R$3.000. O salário para descontar na avenida. E estava retendo na fonte 27,5%. Então, eu entrei com o processo de justiça para que eles cumpram o que manda a Receita Federal e para eles comprovarem a remessa dessa retenção na fonte para a Receita Federal. Aí, eles resistiram em demonstrar no processo essa remessa. Aí, a hora que eles resistiram, aí o juiz de ofício falou, eu determino. Aí tiveram que exibir. Então eles estavam remetendo para a Receita 7,5%. 27,5%. 20% então esperando. E aí? Aí virou um rebuliço, virou doido para lá e eu tô rindo à toa. E eles estão doidos, desesperados para lá. Tem que pedir indenização, lógico, devolução e tal. Coragem, uma coisa social. E é o sistema que faz, não é isso? Tanto da Câmara quanto da Prefeitura, geralmente é o sistema. Mas consegue burlar o sistema para poder fazer esse negócio. No caso específico lá, tá? Sul do Estado. Sul do Estado. Lá tem tanta coisa errada que o procurador que vai para a defesa do município, né, ele já vai, assim, vai cumprir tabela. Né? Sempre presente, tchau, dentro. Já sabe. Não tem muita discussão. Não. Vamos lá então. Então, fiquem de olho. Outra coisa que eu coloquei ali, imposto de renda, a
para IPC6, outro motivo, é que vocês que recebem acima de R$ 2.500,01 tem que declarar o imposto de renda. Tá? Não pode deixar de declarar, tem que declarar, senão a Receita pega vocês lá na frente. O 17. Então, nessas ações modernas que eu estou entrando para vocês, eu também estou pedindo para o juiz condenar o município a implementar o plano de cargos e carreira e progressão e promoção de vocês. Certamente tem que mandar o projeto de lei para campos, os edis, avaliar e votar e aprovar. Aí, onde é que está isso? Está na lei 11.300, na lei federal, 11.350, no artigo 9G. O que está escrito? Os planos de carreira dos agentes militares de combate à endemia deverão obedecer a seguinte diretriz: estabelecimento de critérios de progressão e promoção. Tá bom? Então, assim, tem que ter o plano de carreira e tem que ter essas situações. A maioria dos municípios não tem, consideram as agentes militares de combate à endemia uma classe separada. Tem algum numerinho de projeto? Oi? Tem algum numerinho de projeto que alguma prefeitura fez nessa Câmara? Tem. Manda para nós, tá, vereador? Né, vereador? A gente pode falar de frente então. Manda para nós a foto do projeto. É os nossos Que a padrinhos. gente adapta, amigo, formaliza, promove. Vê que ela aqui. Faz uma indicação, né? Não pode porque... Não, é a competência é do executivo. Ele faz indicação legislativa. Faz a indicação e... Corre atrás. Quando eu entro com o processo, então eu já peço isso aí, para o juiz condenar o município a implementar, no prazo de 90 dias. O que o município tem que fazer, com o projeto de lei, encaminhar para a Câmara, aprovar. O senhor está falando que já pediu, mas ainda já pediu, seria para os que hoje contratados, né, futuramente seletistas, que entrou já com ação, ou vai ser para os demais também, seria para todos? Esses direitos que eu estou falando para vocês tem que ser só para aqueles que assinaram procuração para mim. Então, para todos que assinaram a procuração, que eu estou fazendo os processos, é que eu estou pedindo esses direitos. Tá bom? Aquela ação coletiva lá combate a demissão ilegal, injusta, a proibição de poder ir Mas aí embora. tem casos e casos. Essa daí seria o que eu acabei de dizer, seriam os nossos colegas que estão correndo atrás da estabilidade deles. Eu quero saber para nós, no caso, que Tem são os gente estatutários. estatutário que já mandou para minha procuração também. Eu entro com o mesmo pedido, só que na justiça comum. Aí, no caso, então, a gente teria que entrar agora. Na justiça comum, Mas entendeu? diferenciado. Os mesmos pedidos. Aqueles que já te enviaram os documentos, você já entrou na justiça? Então, processo judicial, com o tempo a gente aprende isso. Existem estratégias para você brigar judicialmente, tá? Pode ir de qualquer jeito, qualquer momento. Existe time, né? Eu entrei com uma ação coletiva, fiz uma provocação, aí vem a resposta, aí com essa resposta eu faço segundo ataque, entendeu? Então é com time. No momento certo eu faço os processos já estão feitos, aliás, eu protocolo e aviso vocês, entendeu? Só que assim, é estratégia de briga judicial, né? Você demonstra suas ferramentas logo no começo, escorre lá na frente e tal, é estratégia, tá bom? O que vocês têm que fazer é confiar em Deus primeiramente, e depois no advogado que vocês constituíram, que eu sei o que estou fazendo. No tempo certo, eu entro com as medidas corretas, tá bom? Terminando aqui, os estatutários poderiam conversar com o senhor separadamente para a gente estar podendo entrar com essa ação. Para entrar com a ação, tem que assinar a procuração. Não. Se quiser depois vai pegar o Só que a nossa ação seria diferente da deles, não é isso? Porque a gente está pedindo a Mas estabilidade. a única diferença é a briga. Vai ser um na justiça comum ou na justiça do trabalho. Se você já tem estabilidade, eu não posso falar em estabilidade. Os direitos são os mesmos.
só naquilo que vocês não têm é que eu peço. Naquilo que vocês têm, está tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. 17 é planos de cargos de carreira, progressão e promoção. O 18 é a federalização. Então o meu sonho, como defensor aí da categoria, é que vocês sejam federalizados, né? Sejam subordinados aí à União. Mesmo que a gestão de vocês fique pelo município, mas a gestão, toda remuneração, tudo pela União. Por quê? Com a União, vocês não sofrem perseguição política, não sofrem ameaça, nem nada, vocês estão garantidos pela União. A regra geral, né? Tem uma garantia de segurança melhor e tal. Então, só que isso é um sonho, né? É um sonho e pode ser que isso venha se concretizar. Não sei quando, né? Pode ser que isso venha se concretizar. E 19, organização política. Muito embora a gente não está aqui contra o prefeito, contra membros da Câmara Municipal, só que o que vocês estão fazendo aqui é uma organização política. De certa forma, é a união de vocês em prol do mesmo objetivo, do mesmo direito, envolvendo inclusive o ouvidor, o pessoal da Câmara Municipal. É um movimento político. Qual o nome do nosso vereador mesmo? André. O André, ele vai estar municiado nas próximas sessões para subir a tribuna e falar com propriedade em defesa da categoria. Entendeu? Então, assim, ele tem como sustentar o que está falando e convencer. E o que é isso? Isso é movimentação política. Outra movimentação política interessante que está acontecendo com a categoria de vocês. O pessoal de Presidente Kennedy está aqui, ó. E a reunião é em Marataízes, porque vocês estão com problema, eles estão aqui. Isso, mas a união de vocês só fortalece, muito embora o pessoal de Marataízes tenha um problema, de Itapemirim, que é Itapemirim? O pessoal de Itapemirim terá seus problemas, Presidente Kennedy. Só que os problemas enfrentam as mesmas regras da mesma lei. Então é a mesma coisa. O interessante é vocês se manterem unidos, isso aí. O que nós fizemos lá no Presidente Kennedy, todos que puderem ir, vão lá, porque fortalece o movimento. Lá em Itapemirim, tivemos que fazer uma manifestação na rua. Né? Tivemos que fazer uma manifestação na rua, que foi muito produtivo, porque além dos canais judiciais, Ministério Público, tudo saber do problema deles, da dor que eles estavam sentindo, a população viu e a própria gestão também viu na rua a dor que eles estão sentindo lá. E isso surtiu um efeito positivo muito grande. Mas cada município tem a sua realidade. O que eu estou sugerindo é essa união mesmo. Quanto mais gente junto, brigando, vocês estando juntos pelo direito de cada município, isso é interessante, fortalece a categoria de vocês. Vocês passam a ser uma categoria muito forte, tá? Respeitado politicamente. Por exemplo, André, quão importante não é o agente comunitário de combate à endemia que tem em suas mãos 350 indivíduos que eles controlam, que eles chamam pelo nome, que eles adentram a casa, tomam café, vai no enterro. Somos o maior câmara eleitoral de qualquer um, né? 350 A gente tem poder para eleger uma pessoa. Exatamente. Por isso que o nosso vereador André está aqui. Não é bom, não. Vou fazer um elogio ao André, porque assim, a gente, para criticar, tem muitos, para elogiar são poucos. Quero agradecer o André na frente de toda a categoria, o André Educativo, que foi que, se a gente hoje, Marataízes, tem um piso digno, foi graças aos dois, que pouca gente sabe. Talvez se fosse para falar mal, colocaria em grupo de WhatsApp, mas foram poucos que foram aos dois agradecer no dia que ele, quando chegou na Câmara, que o vereador falou assim, pegou a palavra, falou que iria apoiar, mas
Ele tinha ido ver nosso piso, mas disseram que nem tinha chego na prefeitura. E os dois chegaram aqui já com a assinatura do prefeito, tudo certinho. Então, assim, eu quero agradecer, André, porque para jogar pedra são muitos, mas para agradecer, principalmente dentro, né, da Assembleia, são poucos. Obrigada, tá? Você me representa. Gente, a minha parte aqui, eu encerrei, e aí eu vou passar a palavra, senhor presidente.